Oi, irmão, tudo bem com vocês? Então, já vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Mais uma vez aí, fazendo a continuação do tema tão importante, que é tentações e estratégias de Satanás. E para que você entenda que iniciamos semana passada falando sobre o apetite, porque é o seguinte, Satanás, o que ele mais quer é que sua mente esteja abarrotada de tantas coisas que entorpecem a mente, como a alimentação errada, para que você não tenha clareza mental ao estudar e para que o Espírito Santo, ao falar em sua mente, você não possa entender. Então, essa é a primeira estratégia. Por isso que ele tem levado o mundo a uma obesidade, o mundo a uma glutonaria. E mesmo que nós não sejamos glutões, nossa alimentação errada interfere na nossa razão. E muitas vezes adoramos a Deus sem o entendimento, sem a razão. Então creio que isso seja muito importante esse estudo. Vamos pedir a direção do nosso eterno Pai, porque sem Ele nada podemos fazer. Vamos orar então? Bom Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és Deus em nossa vida. Tu és grande, Tu és Senhor. Não gostamos, Senhor, de falar o Teu nome em vão. Por isso, Senhor, referimos a Ti como o grande, que é o significado de Deus. Pai eterno, Tu és amável, misericordioso, mas nós não queremos, Senhor, usar a Tua misericórdia com leviandade. Queremos Te pedir que mais uma vez o Senhor tenha compaixão de mim, de nós, de nossa família, de nossos filhos. Tenha compaixão, Senhor, das pessoas que não entendem Sua palavra. Senhor, nada somos sem Ti. Nos dê a clareza com Teu Santo Espírito, para que possamos de uma vez por todas fazer a Tua vontade. Senhor, não nos interessa fazer a vontade deste mundo, porque este mundo jaz no maligno e irá acabar. Mas, Senhor, por favor, coloque o Teu Espírito dentro de nós, que possamos ser aptos para ser batizados com Teu Santo Espírito. Que num tempo do fim como esse, possamos ser luz, possamos ser diferente aonde quer que possamos estar, através do nosso vestir, do nosso falar, do nosso pensar, que possamos ser luz. Abençoa-nos em nome do Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Estamos hoje no nosso estudo Tentações e Estratégias de Satanás, parte 4. As armas do inimigo. Quais são as armas do inimigo? Irregularidade no comer, açúcar, refinados, terceira refeição abundante, líquido nas refeições, gorduras e frituras e estimulantes. Irmãos, esse é o nosso assunto de hoje, é isso que nós vamos falar. Antes de nós expormos sobre refinados, porque semana passada nós falamos sobre irregularidade no comer, sobre o açúcar. E agora nós vamos abordar os outros demais temas. Antes disso, nós vamos ouvir alguns textos bíblicos com o nosso irmão Valdo, para a gente saber o que a palavra de Deus nos fala que ela é a regra principal de nossa fé. A graça e paz, irmã Andressa. Eu tenho tido prazer em receber e compartilhar dessa luz que nos leva à moderação em todo o nosso proceder. Comecei compreendendo o seguinte texto em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20. Diz assim: Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se me permite, eu quero incluir sem descontextualizar, pois a gente sabe que os motivos que levaram Paulo a enviar a carta à igreja de Corinto foram os muitos problemas que a igreja se encontrava. E em destaque, estava a divisão e a imoralidade. Se a gente retroceder aqui no versículo 12, ainda no capítulo 6, Paulo faz evidência ao autodomínio ante as coisas externas. Conclui-se que tudo deve ser feito somente para glorificar a Deus.
e percebo que dessa forma faz cumprimento ao versículo 20, já citado aqui. Eu encontrei outro complemento, uma boa citação que se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso, eu vejo a necessidade de cuidar da nossa saúde física, comendo de maneira que o Espírito seja glorificado. E percebo que isso só é possível em nossa comida quando não comemos alimentos imundos e também impróprios. E é importante também deixar a prática da glutonaria. É muito importante isso. Devemos nos sujeitar à vontade de Deus, pois também está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Muito bom, né? Outro grande exemplo que é bom ser lembrado aqui está em 3 João, no versículo 2. Diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito bom. Irmãos, que Deus nos abençoe com essa luz. Amém. Isso mesmo, irmão Valdo. A gente precisa muito que as pessoas entendam que esse estudo não é um pode ou não pode. Não é para travar as pessoas no que elas devem ou não fazer, mas é porque nós queremos que elas tenham saúde. Assim como João também expôs em sua palavra. Nós queremos que os nossos irmãos vivam bem, e nós queremos viver bem com nossas famílias. Então, irmãos, o assunto que a gente vai falar agora é exatamente sobre produtos brancos refinados. Nós temos aí o açúcar branco, o arroz branco, o trigo branco e o pão branco. Todos esses são muito comuns estarem em nossa mesa, porém não é o nosso melhor alimento. O pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. O uso comum de pão de farinha beneficiada não pode manter o organismo em condições saudáveis. Tem desfígado inativo? O uso de farinha branca agrava as dificuldades em que essa está trabalhando. Irmãos, nós entendemos que alguns têm a facilidade de comer um bom pão integral, um pão caseiro que não tem aditivos químicos, não possui a química antimofo, né? O que em todo o mercado, os pães da padaria, eles possuem. Possuem a química antimofo e outras químicas para que ele dure um pouquinho mais, né? Então, o melhor pão é o caseiro. Mas, porém, a gente entende que há alguns irmãos que não podem comer o pão integral. Entendemos que a situação está até difícil, situação financeira de muitos estão desempregados, mas que o que a gente tem ao nosso dispor, que a gente possa usar da melhor maneira, comer o melhor possível. Entende? Se você não pode comer o pão integral, então procuremos comer menos o pão branco. Né? Tem pessoas que comem muito pão branco, então que se evite um pouco, né? Pelo menos. Vemos que em toda a Bíblia se fala muito sobre o pão, né? Se comia pão com peixe, pão. E em toda a Bíblia a gente, várias vezes, quando chegava uma visita na casa de alguém, pronto, vai lá e assa um pão. Então vemos que o pão, ele é um dos produtos principais em casa para a nutrição. Então que esse seja feito da melhor forma possível, como sendo o principal alimento de nossa mesa. Quando uma mãe se coloca na cozinha, preocupada em servir a sua família um bom alimento, Deus comissiona um anjo para estar ali, ao lado dela, de maneira especial, dando ela criatividade de como fazer isso. Vejamos bem, irmãos,
vamos entender uma coisa. Os textos que nós estamos lendo aqui são todos textos inspirados da serva do Senhor. Muitas vezes eu vejo que a gente dá muito crédito para qualquer profeta que coloca um vídeo no YouTube. Damos crédito a revelações nas igrejas ou entre irmãos, mas desprezamos a revelação dada à serva do Senhor. E se conhecêssemos um pouquinho mais a história dela, veríamos o quanto ela sofreu para que essa mensagem chegasse até nós. Porque a vida de um profeta não é nada fácil. Então que possamos atentar aos conselhos e saber que isso também é inspirado. Porque tudo o que vem de Deus, se veio de Deus, é assim inspirado. Para o pão, a farinha branca super fina não é a melhor, porque o seu uso nem é saudável e nem é econômico. Hoje para nós virou econômico porque, na verdade, muitos usam a farinha branca. Só que, porém, em relação à saúde, não se torna econômico. A farinha branca carece de elementos nutritivos, que se encontram no pão feito de trigo integral. É a causa frequente de prisão de ventre e de outras condições insalubres. Se a pessoa tem esse problema de prisão de ventre, tem realmente que evitar o pão branco. E para quem tem prisão de ventre, comece a comer pão integral, não este de supermercado que tem 40% de farinha integral e o resto é farinha branca. Você verá que vai ter mais este problema de prisão resolvido. Consequência do uso de produtos refinados. Por que estamos falando sobre os refinados? Porque há uma perda de nutrientes essenciais, problemas cardíacos, obesidades, bactérias intestinais, porque o trânsito intestinal é regulado pelas fibras e um alimento sem fibras não tem trânsito intestinal. Problema de prisão de ventre afeta o sistema nervoso pela ausência do complexo B na alimentação, pela falta de fibra, porque a fibra ajuda no corpo a absorção do complexo B, que nos mantém a calma. A diverticulite, o apendicite, câncer de colo, diabetes, pedras na vesícula. Tudo isso, irmãos, vem consequência dos refinados. Veja por que citamos ele como uma das armas do inimigo, porque antigamente não era comum açúcar refinado, todas essas coisas refinadas. E vimos também que as pessoas consumiam muito menos açúcar. Então, se todas as pessoas consumissem mais o trigo integral, ele ficaria mais em conta. Só que nós temos essa dificuldade no Brasil devido à população que quer o mais fácil. E as donas de casa não querem nem fazer um bom pão integral. Ou um pão, né, que seja, né? Porque o pão, na verdade, ele é mais saudável ainda que com a farinha branca, que não se deve ser usado, mas ainda é mais saudável do que o pão comprado na padaria, devido aos aditivos químicos. Que possamos fugir de... Na verdade, quando a gente pega um grão e a gente tritura ele em casa, todas as vitaminas dele tá conservado ali ainda por um bom tempo. Porém, quando a gente compra tipo linhaça, se a linhaça for em grãos e a gente triturar ela em casa, você terá todos os nutrientes 100%. Mas a linhaça já moída, a gente não sabe quanto tempo ela está naquela prateleira ali. E aí, muitas vezes, ela perde a sua vitamina por estar muitos meses na prateleira. Então, é legal que a gente tenha esse cuidado também de procurar ter um triturador. Na verdade, toda essa nossa população é uma população doente por causa da sua alimentação, por querer o mais fácil, o mais rápido. Quanto mais a tecnologia veio para nos ajudar, ela mais nos aprisionou, a ponto de nós termos que correr mais e ter menos tempo. Quanto mais tecnologia, menos tempo nós temos, e isso é inacreditável. Hoje nós temos aparelhos eletrônicos, temos máquina de lavar, são coisas muito mais fáceis que nos facilitariam a vida para que a gente tivesse mais tempo de preparar
uma comida saudável para a nossa família. Mas não, tudo parece que tudo conspira contra a nossa alimentação. Então que possamos administrar melhor o nosso tempo para investir mais na alimentação da nossa família. Porque, irmão, sinceramente, o hospital não tá bom, não. Não tem remédio, não tem médico, tá terrível. Então o povo de Deus precisa entender que ele precisa ser saudável. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas, queridos, tudo exige esforço. E esse esforço tem que vir de nós. Outra arma do inimigo seria a terceira refeição abundante. O jantar, quando muito cedo, incompatibiliza-se com a digestão da refeição prévia, sendo mais tarde digerido, antes da hora de deitar. Assim, o estômago deixa de ter o devido repouso, o sono fica perturbado, cansa-se o cérebro e os nervos. É prejudicado o apetite para a refeição da manhã. O organismo todo não se restaura e não estará preparado para os deveres do dia. Por isso que nós já acordamos cansados. O estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho para fruir o descanso, assim como as outras partes do corpo. O trabalho da digestão não deve prosseguir em tempo algum às horas do sono. Enquanto você dorme, o seu subconsciente está ali trabalhando. Errado. Caso seja tomada uma terceira refeição, deve ser leve e várias horas antes de ir para a cama. Bolachas de sal, que não são estas de supermercado porque elas têm gorduras hidrogenadas, pão, torradas, frutas ou bebidas cereais tomadas, eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Até da última refeição, Deus deu cardápio para você. Você pode comer tranquilo. Olha, Deus está preocupado com os mínimos detalhes. Deus gastou tempo para revelar isso para mim e para você. Consequências de uma terceira refeição abundante. Você terá o sono perturbado, o cérebro cansado, os nervos são alterados, prejudicando o apetite para o desjejum e disposição para o dia. Líquido nas refeições. Na verdade, quanto mais líquido for ingerido nas refeições, tanto mais difícil se tornará a digestão dos alimentos, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro para que o principie a digestão. Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Tomada com as refeições, a água diminui a secreção das glândulas salivares, e quanto mais fria a água, tanto maior o dano causado do estômago. Água ou limonada gelada ingerida durante as refeições paralisam a digestão até que o organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para recomeçar o seu trabalho. Então, quando você come e bebe, o seu estômago ele toma um choque e paralisa a sua digestão, e aí ele precisa se reaquecer novamente para depois ele continuar o processo. A digestão começa na boca. Quando você começa a salivar a comida, mastigando o quanto possível, e a saliva emudecendo a comida e mandando mensagem correta para o cérebro, quando você está comendo, ele está sentindo o sabor. Devagar, a papila gustativa manda a mensagem para o cérebro, que está descendo para o estômago. Vamos um exemplo. A cenoura, o alface, o tomate, o arroz e feijão. E assim o cérebro decodifica aquilo e manda mensagem para o estômago, para ele preparar um suco gástrico leve, porque a comida que está descendo é comida leve. Assim o estômago vai preparar. Assim o estômago vai e prepara. Agora, quando nós comemos com pressa e com líquido, aquele troço passa a goela abaixo e a papila gustativa manda mensagem para o cérebro. Eu não faço a menor ideia do que está descendo, e o cérebro manda mensagem para o estômago. Eu não faço a menor ideia do que está descendo. Prepara o veneno mais forte que você tem aí. Entendeu? Quando comemos devagar, a saliva vai misturando-se à comida e vai sentindo o sabor. E aí o cérebro vai dizendo o que você está comendo. Tudo bem que temos os olhos, eu sei bem. Você sabia que o ácido que o nosso estômago produz, se ele pingar em um pedaço de madeira, ele vai corroer até vazar do outro lado? Quando o estômago sabe o que desce, ele se prepara para a quantidade certa de suco gástrico, para a digestão dos alimentos.
e absorve todos os nutrientes necessários. E quando o estômago não sabe o que está descendo, ele prepara uma dose alta de suco gástrico e nossa digestão perde todos os nutrientes dos alimentos. E assim, depois de 2 ou 3 horas com essa digestão incorreta, o cidadão ficará com fome novamente, porque os nutrientes das refeições anteriores não foram aproveitados em nada. Não precisamos de líquido nas refeições, e sim controle de mastigação, para que possamos engolir a comida de maneira tranquila e o organismo receba a comida de maneira tranquila. O alimento não deve ser impelido para dentro com água. Não é necessário bebidas com as refeições. Comei devagar e deixai que a saliva misture com a comida. Consequências de líquido na refeição. Isso causa uma má absorção dos nutrientes, atrapalha o sistema defensivo, afeta o estômago e afeta a mente. Outra arma do inimigo é a gorduras e frituras. Esse mal do nosso século. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia, de maneira a se tornar apetecível. Deveis evitar a gordura. Ela prejudica qualquer espécie de prato que preparais. A gordura cozida com o alimento torna-o digestão difícil. Não julgamos que a batata frita seja saudável. Vosso apetite é doentio. E porque não apreciais um regime simples, natural, composto de farinha integral, verduras e frutas, preparadas sem condimentos e gordura, estais continuamente transgredindo as leis que Deus estabeleceu no vosso organismo. São as leis de saúde, consequências do uso da gordura e das frituras. Inibe os sinais elétricos do cérebro, dificuldades de digestão, obesidade, pressão alta, perturbações intestinais, arteriosclerose, crescimento do tumor de mama, aumento do mau colesterol, risco de doenças do coração, aumento do estrogênio e este influenciando na primeira menstruação. O azeite de oliva extra virgem com 0,5% de acidez, este pode ser usado e é um excelente remédio para os problemas intestinais. Sendo tomado uma colher de chá em jejum todos os dias, é ótimo para quê? Para os problemas intestinais. Vamos falar hoje sobre estimulantes. Esse daí é o mais perigoso. Refrigerante, muitos já sabem, já pararam de tomar, que é um veneno do dia a dia. Coca-Cola, então, nem se fala. Quando você bebe uma Coca-Cola, você nada mais é do que você está urinando os seus ossos. Então, nem pensar, né? Eu não bebo refrigerante, então é péssimo. O uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem influência obscuradora sobre o cérebro, tornando-lhe impossível apreciar coisas eternas. Os que acariciam esses ídolos não podem retamente avaliar a salvação que Cristo operou por eles. Os estimulantes são os comuns refrigerantes, que possuem cafeína, chá preto e café e chocolate. Quanto menos estimulantes a regime, tão mais facilmente podem as paixões serem controladas. Imagina dando esse veneno para a criança, ainda quer que a criança fique calma, né? Tá dando estimulante ali para tudo que é lado. Nenhum de vós pode permitir-se um regime estimulante, pois o faria às custas da saúde do corpo e da prosperidade da vossa alma e dos filhos. Você não precisa de estimulante em sua alimentação. E o refrigerante tem mais um problema. Ele tem açúcar. Uma lata de refrigerante tem uma quantidade enorme de açúcar, cerca de 12 colheres de chá de açúcar, e também tem um veneno que é o conservante, que é o alto teor de câncer da nossa população hoje é devido aos conservantes dos nossos alimentos. Aí você vai comprar um milho verde conservante, você vai comprar enfim, na verdade tudo que está no mercado tem conservante, senão ele vai azedar muito rápido. E a indústria não quer isso e nem tem como. Então, se sentem obrigados a botar o conservante. Então, o melhor mesmo é que se faça em casa, né? Preparar o nosso alimento em casa, porque a indústria não tem como. A única coisa que ela pode fazer é te oferecer conservante. Ou senão eles deixam de vender.
Então, o maior veneno de todos os tempos, onde tem levado milhões da população ao câncer, é devido aos conservantes, acidulantes, todos aqueles nomes estranhos que a gente não entende, que está presente no molho de tomate. Vamos plantar muito tomate, minha gente, para fazer molho de tomate em casa, porque o negócio aí cheio de conservante não tá bom, não. A maionese cheia de conservante. Minhas queridas irmãos, no YouTube tem milhões de receitas para fazer a maionese em casa. Eu faço a minha em casa, sem o ovo, e é uma delícia. Muito mais gostosa do que a do mercado. Então vamos, ao invés de ficar de muita conversa, né, jogando papo fora, assim, muitas vezes na internet, vamos procurar saber mais sobre a nossa saúde, procurar receitas saudáveis, evitar os conservantes, vendo como fazer como substituir a margarina. Vamos estudar um pouco, né? A internet está aí facilitando bastante. Alimentos gordurosos e estimulantes tornam o sangue febril e estimulam o sistema nervoso a muitas vezes embotar a percepção moral, de modo que a razão e a consciência são levadas e vencidas pelos impulsos. Quantas vezes agem pelo impulso? Tem pessoas que parecem que só agem por impulso, só falam por impulso, não pensam no que vão falar, no que vão fazer. E os estimulantes também estimulam os impulsos sexuais. Por isso que tem tanta gente aí que não consegue se controlar. É vício, é um outro detalhe. Quem usa estimulante cada vez vai usar mais. Então, pai e mãe, se vocês querem que seus filhos queiram mais e mais estimulantes, deem refrigerantes quando pequenos. Muitas vezes eles usam drogas quando adultos porque precisam de um estimulante mais forte. O café, um perigoso estimulante. Eu não tomo café, tomo cevada. Ou café de milho, muito gostoso também, torrado e moído. Ou chás, né? Plante aí o capim-limão, pela manhã é muito bom. A cidreira. Veja bem, a ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. São estimulados os nervos do estômago, comunica a irritação ao cérebro, qual, por sua vez, desperta para transmitir um aumento de atividades ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Satanás está corrompendo as mentes e destruindo as almas por meio de suas sutis tentações. Não verá e nem sentirá nosso povo o pecado de condescenderem com o apetite pervertido? Não abandonarão o chá, o café, os alimentos carne e toda alimentação estimulante, devotando os mesmos com pedido estes hábitos nocivos e colocarão os seus hábitos à expansão da verdade? Por meio do uso de estimulantes, sofre todo o organismo. Os nervos ficam desequilibrados. O fígado doentio e suas atividades. A qualidade e a circulação do sangue são afetados. A pele se torna inativa e pálida. Também a mente é prejudicada. A influência imediata desses estimulantes é despertar no cérebro a indevida atividade, só para deixá-lo mais fraco e menos capaz de esforço. E afeta posterior. O efeito posterior é prostração, não somente mental, mas física e também moral. Manifestam muitas vezes um espírito debilitado, impaciente, acusador. Os estimulantes, vejam o que causa. Muitas vezes, um espírito debilitado, impaciente, acusador, vendo as faltas dos outros como através de uma lente de aumento, e inteiramente incapaz de discernir os seus próprios defeitos. Existe uma pesquisa que está em fase final de estudo, referente à separação de muitos casais, e o motivo é por uso de estimulantes na alimentação. Porque daí ver na esposa ou marido os defeitos como lente de aumento e não enxergam seus próprios defeitos.
Olha só. Mais uma vez, a serva do Senhor tem a razão. A mente pede estimulante da mesma maneira que o bêbado anela na intoxicante bebida. Consequência do uso dos estimulantes. Pode afetar a formação do feto, no caso a cafeína. Atrapalha o crescimento, osteoporose, diminui a absorção do ferro, dá câncer no pâncreas, nervosismo, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, ansiedade e agitação. Dor de cabeça é bem comum, né? É impossível que dão rédeas curtas ao apetite. É impossível aos que dão rédeas curtas ao apetite a alcançar a perfeição cristã. Cumprem em ensinar o povo que a transgressão às leis da natureza é transgressão também às leis de Deus. Então vamos relembrar os 7 armas que o inimigo mais possui para acabar com a nossa saúde. Irregularidade no comer, uso do açúcar, uso dos produtos brancos refinados, uma terceira refeição abundante, líquido na refeição, gorduras e frituras e estimulantes. Com a mente, nós obedecemos a Deus, servimos a Deus e obedecemos a Deus. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com seres celestiais. É na mente que eu adoro. É na mente que eu obedeço. Os 2 grandes princípios do grande conflito. Agora, como isso vai acontecer comigo? Se eu tenho feito, o que eu tenho feito é embotado minha mente em condições para tudo, menos para ouvir a voz de Deus. Complicado, né, irmãos? Possamos pensar no que nós estamos fazendo com a nossa alimentação. E lembrar que nosso Deus merece o melhor de nós. E o texto principal do nosso estudo é 1 Coríntios diz: aquele que destrói o corpo, Deus o destruirá. Que você possa estar liberto de tudo que faz mal antes de tomar um estimulante, uma bebida forte. O café ele só faz mal. As pessoas são nervosas, continuam tomando café. Temos aí grandes venenos em nossa mesa. Possamos cuidar de nós e de nossas famílias, para que no tempo do fim possamos estar cheios de saúde, em pé para a grande última batalha. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Bom Deus que está nos céus, abençoe todos que ouvirão esse vídeo, Senhor. Que possamos, Senhor, ter aprendido com a Tua luz o que nós devemos fazer para Ti. Que possamos respeitar, Senhor, as leis que o Senhor colocou em nosso ser, assim como respeitando a lei dos 10 mandamentos. Abençoe nossa família, em nome de Jesus. Amém.